Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos do Império Romano. Roma era muito poderosa, tinha um poderoso exército, e então elas dominavam os territórios vizinhos, e Jerusalém era dominada por Roma, e deveria pagar ao Império grande quantia, em dinheiro dos impostos, que eram muito altos, a taxa de impostos. E também os pecadores, os prostituídos, drogados, moradores de rua, pessoas que não se enquadravam no esquema dos mestres da lei e dos doutores, pessoas que eram consideradas pecadoras, eram pessoas sofridas, eram pessoas que eram abandonadas pela alta sociedade, mas que não eram e nunca serão esquecidas pelo amor de Deus misericordioso. Já os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam a Jesus. Eles não se aproximavam de Jesus para escutá-lo, como faziam os pecadores, mas para criticá-lo. Muitas vezes nós aproximamos de Jesus por motivações diferentes. Muitas vezes queremos nos aproximar de Jesus para nos considerar melhores do que os outros, superiores aos outros. E nós devemos nos aproximar de Jesus para clamar pela misericórdia por nós e por todo o povo. E os fariseus então criticavam Jesus e diziam: Este homem acolhe os pecadores e ainda faz refeição com eles. A acolhida no coração de Deus, de todos aqueles que se arrependem, porque nós não somos somente o nosso passado, nós somos muito mais o nosso presente e o nosso futuro, porque nós podemos nos converter, mudar de vida. E a palavra de Deus, ela nos inquieta, a palavra de Deus aquece o nosso coração, nos convida à conversão e à mudança de vida. E muitos se convertiam, mas os mestres da lei e doutores não acreditavam na conversão do ser humano, na conversão dos pecadores, dos cobradores de impostos. E por isso criticavam. E ainda diziam que Jesus fazia refeição com eles. Aqui nós vemos claramente a Eucaristia, que é a refeição daqueles que procuram a Deus. Como diz o Papa Francisco, a Eucaristia não é o prêmio dos justos e dos santos, mas a Eucaristia é remédio para os pecadores, para aqueles que querem sustentar o sim, a vocação, o serviço, a vida da igreja, querem pedir forças a Deus para viverem a santidade. Então Jesus contou duas parábolas, a primeira dizendo: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que estava perdida. Estas duas parábolas falam da alegria do encontro do que estava perdido. O pastor perdeu uma ovelha e ele ficou triste, preocupado e ficou à procura daquela ovelha que se perdeu.
e quando ela encontrou, sentiu grande alegria. Colocou-a nos ombros, reuniu os amigos e vizinhos e disse: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que estava perdida. Deus, nosso Pai, também sente grande alegria quando um de nós, seus filhos, se converte, quando nós procuramos a Deus de coração sincero, de coração humilde. Então Deus faz festa no céu por um só pecador que se converte. Embora ele também se alegre pelos justos, mas ele sente alegria na conversão dos pecadores. E aquela mulher que perdeu uma moeda, ela procurou até encontrá-la, e quando a encontrou, sentiu grande alegria. Se um pastor sente alegria em encontrar a sua ovelha, se uma mulher sente alegria em encontrar a moeda perdida, quanto mais não sentirá Deus alegria ao encontrar seus filhos que estavam perdidos, seus filhos que voltaram para casa. Por isso termina Jesus dizendo: Eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.